Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Bom, gente, eu sou a Priscila, sou jornalista. Faço esse canal aqui para falar de artes marciais e mostro um pouco do meu cotidiano nas artes marciais. Eu estou indo, estou indo. Que eu falei, né? Eu vou pro treino a pé, já vou me aquecendo, tá? E hoje é longe. Hoje é mais longe do que no Inchu, bem mais. Então, assim, eu saio com 1 hora de antecedência. Eu vou a pé, tá? Eu vou já me aquecendo, já vou fazendo a minha caminhada. E depois eu ainda treino, tá? Sim. E eu tô tendo uma aula de quase personal, tá? Praticamente personal. Porque, assim, meu amigo tá me dando aula de Aikido. Tá? Ele é muito bom, faz várias artes marciais. Então ele tá me dando um Aikido mais real, tá? Mais real. Ele traz outras artes marciais, o que eu acho ótimo, porque eu gosto bastante disso. Ele dá um Aikido mais real. Ele tá trabalhando meus reflexos, as técnicas de Aikido, né? Eu parei, né? Faz um tempinho que eu não treino Aikido. Tô voltando agora com ele. E é isso. Tô feliz, tô treinando no Enxu. Vira e mexe, eu faço outra arte marcial que eu gosto. Eu fui fazer o Kung Fu, gostei bastante do Kung Fu. E tô pensando em fazer Krav Maga mais uma vez. Eu já fiz 2 aulas de Krav Maga, mas tô pensando em fazer. Se eu aguentar, eu faço 3 artes marciais, eu consigo fazer, dou conta. Eu gosto, né? Gosto bastante de fazer arte marcial, já falei pra vocês. É também uma maneira de eu cuidar da minha saúde, tá? Eu preciso, né, ter atividades físicas e quando eu não estou fazendo, quando eu não estou fazendo o Aikido e o Wing né, eu estou fazendo esteira. Ontem eu fiz esteira, 60 minutos de esteira, né, 5 quilômetros. E fiz 30 minutos de bicicleta. Fiz aqueles negócios lá de pé, 5 quilos no pé, tranquilo. Fiz 4 séries de 10. E fiz também peso por braço. Tá, então eu estive tão ativa. Tão ativa em toda a minha vida. Mas eu gosto de andar. Eu sempre gostei de andar, faço tudo a pé. E vou contar agora uma historinha pra vocês. Que às vezes mostram pra gente que existem pessoas boas no mundo. Tá? Existem pessoas boas no mundo. E que quando uma pessoa está fora, ela consegue ver melhor a solução. De verdade. Às vezes quando você está no meio daquela polvorosa, aquela tensa, você não consegue ver uma coisa que é muito simples. E eu tive essa lição essa semana. Essa semana eu tive essa lição. Eu sou muito teimosa, tá? Assim, eu sou muito teimosa. E eu gosto de fazer tudo a pé, tá? Tudo a pé. E o que aconteceu? Eu gosto de resolver as coisas, tá? Tudo a pé, com carrinho e tal. Então eu tinha que buscar uma lata de tinta. Essas latas grandes de tinta, tá? Essas latas grandes de tinta, eu tinha que buscar essa lata no lugar para levar para outro. Tá, o que eu fiz? A lata já estava aberta, tá? Tinha muita tinta lá dentro. Então eu falei, não, eu vou pegar a tinta para aproveitar, claro, né? Porque tem muita tinta lá. Fui buscar, fui de carrinho. Eu falei, não, eu não vou de carro, eu vou de carrinho. Porque eu sou muito teimosa. Todo mundo falou, Priscila, pega o carro, vai pegar a tinta no carro. Eu falei, não, eu quero ir a pé, com o carrinho. Pus, né? Foi terrível para pôr a tinta no carrinho, porque o carrinho ele não tem a parte de baixo, tá? Assim, a tinta ela não encaixava, ela caía, tá? Levei cordinha, tá?
E a tinta caiu. Caiu. Aí um pessoal veio me ajudar. Não, vamos puseram a tinta deitada. Eu achei que a tinta que não fosse dar certo, tá? A tinta vai abrir, vai cair tudo. Mas aí o pessoal falou, não, fica tranquila, tá bem presa, ela não vai. Ela não vai cair. Ela não vai cair, entendeu? E eu vim na rua, numa boa, tá? Vim com o carrinho, com a tinta. Eu vim até um certo ponto, tá? Devagarinho eu vim, tá? Eu não vim correndo no rally, tá? Eu vim com calma, com a tinta. Vocês veem, às vezes a gente não consegue ter um olhar simples para as coisas, né? A gente consegue, sim, a gente tá tão envolvido que você não consegue ter tranquilidade para ver que dava para pôr a tinta de outro jeito. Era muito simples. E eu não vi isso. Tá? Eu deixei, o pessoal pôs para mim. O pessoal quis me ajudar, né? E puseram a tinta deitada. Só que é o seguinte, chegou num ponto da rua, tá? Na rua, eu andando com a tinta no carrinho. Aquela, não é a tintinha, não é uma latinha de tinta, é uma lata grande, tá? Uma latona de tinta. E eu vim andando numa boa, de repente, eu tava a uma quadra da minha casa, tá? Assim, eu tava bem perto, uma quadra. Quando chegou, eu comecei a vir, eu percebi que tava um barulho estranho. Sabe? Aí, quando eu olhei, a tinta tinha aberto, tinha caído tinta na rua, na calçada. A lata tinha aberto, né? A lata tinha aberto, caiu tudo tinta em cima do carrinho, sujou tudo, meu carrinho de tinta. A tinta estava aberta, um rolo, tá? E aí, o que aconteceu? Quando eu vi aquela tinta daquele jeito, a cordinha, tudo cheio de tinta, dá um verdadeiro caos. Quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque. Foi assim. Eu vi a tinta, eu fiquei em choque. Eu fiquei assim, parada, na frente da tinta, o carrinho cheinho de tinta, tudo molhado, não tinha nem como eu pôr a mão, né? A tinta estava aberta, tinha caído já, mas tinha bastante tinta na lata, porque a lata estava cheia de tinta, tá? Assim, tudo sujo, a rua, calçada de tinta. E eu parada, olhando pra tinta. E eu falei, agora, o que eu faço? É louco, né? Como a gente não consegue, a gente tem que ter frieza, né, nas coisas. Era só eu ter olhado pra tinta e arrumado a tinta de outro jeito. Que foi o que uma pessoa fez. Meu Deus. Que foi o que uma pessoa fez, né? E no fim, gente, olha como tem gente boa no mundo, né? Tem gente boa no mundo, sabe? Realmente, graças a Deus, tem. Aí, eu tava na frente de um prédio a uma quadra, da onde eu tinha que entregar a tinta, tá? A uma quadra. Aí, a pessoa que tava, era um rapaz do iFood. Ele tava de bicicleta entregando, saindo do prédio. Ele me viu com aquela tinta, eu parada, eu fiquei em choque. Eu fiquei no choque. O que eu faço com essa tinta agora, né? Eu fiquei em choque. O que eu faço? Eu não conseguia ver, né, assim, que dava para eu simplesmente soltar. Era só eu soltar as cordinhas e virar, né? Dava para virar a tinta e tá tranquilo. Aí o rapaz me viu, assim, ele deve ter percebido que eu fiquei assim, parada, em choque. No choque, o que eu faço? Aí ele veio, né? É por isso que eu falo, tem gente boa no mundo. E ele me deu um start. O que ele falou foi muito, assim, foi muito interessante. Porque eu falei, nossa, ainda bem que ele apareceu, foi o anjo. O anjo apareceu, tá? O anjo apareceu. Aparecem pessoas que ajudam a gente, né? Ele virou pra mim e falou assim, olha, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Ele tirou as cordinhas, tirou a tinta, virou a tinta de um jeito assim. Conseguiu encaixar no carrinho, pôs as cordinhas de novo. E eu falei, e agora, o que eu faço? Ele falou uma frase assim, que foi... Falou, olha, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. A única coisa que a gente não consegue resolver é a morte. Ele falou isso para mim. E eu fiquei pensando, é verdade, você tem razão. Você tem razão. Muito calmo, muito tranquilo, arrumou minha tinta. Aí eu agradeci, graças a Deus apareceu um anjo para me ajudar.
porque eu não sabia o que fazer, fiquei no choque. E ele fez uma coisa muito simples, né? Ele virou a minha tinta, sabe? Assim, ela encaixou. Do jeito que ele põe, uma coisa muito simples. Eu falei, gente, como é que pode? Como é que eu não fui ver isso? Aí ele falou, você não pode levar a tinta assim deitada. Ela vai abrir, vai sair tudo. Eu falei, você tem razão. Eu falei, eu não consegui encaixar a tinta desse jeito. Fiquei quieta, claro, agradeci muito ele. Porque aparecem anjos. Sinceramente, aparecem pessoas muito boas que ajudam você. E que te dão uma solução muito simples, né? Muito simples e resolvem as coisas. E você não sei por que você não conseguiu. Né? Então, eu tô ilustrando isso pra vocês porque às vezes a gente acha que não tem solução, mas tem solução. E ele falou mesmo que a única coisa que não tem jeito é a morte mesmo. E ele tem toda a razão. E a arte marcial, eu acho que ajuda você a ter essa frieza. Você tem que ter frieza para resolver as coisas, né? Você não pode ficar lá no choque. Eu fiquei no choque, né? Eu fiquei sem reação. Mas podia ser coisa muito pior. Tem coisas muito piores, né? Do que uma tinta. Uma tinta cair, né? Uma tinta vazar. Eu tô dando um exemplo, né? De como a gente fica muitas vezes, né? No choque. E a gente não para, né? Não tem a frieza de pensar, né? Não, vou parar, vou pensar, vou ver essa tinta que eu ponho. Então foi muito, assim, né? Foi uma coisa muito marcante, né? Uma pessoa que não me conhece, um trabalhador, ele até se prejudicou lá, molhou tudo a tinta de tinta, a mão de tinta, e parou para me ajudar, e ele me ajudou. Ele me deu uma luz. Falei, puxa, mas era isso. Era isso. Como é que eu não pensei, né? De colocar a tinta nessa posição, e como é que eu não tive calma de resolver o problema. Mas a vida é assim, né? Então isso é uma pessoa boa, né? Um anjo apareceu ali, né? Ali e me ajudou. Aí eu levei a tinta tava, molhou tudo, acabou com o carrinho, acabou com a minha roupa. Cheguei com a tinta desesperada, com a tinta tudo se caída, né? Salvei, consegui salvar a tinta, tá? Mas você tem que lidar. São coisas que eu nunca tinha lidado, né? Então, foi bom. É a primeira vez que eu tô lidando com uma questão assim. Talvez a próxima vez eu consiga ter mais calma. Mas o que eu quero dizer é que existem pessoas boas no mundo, né? Pessoas que nem te conhecem, né? Que se sensibilizam. Uma bobagem, era uma bobagem, uma tinta caída, mas a questão não era a tinta. Eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer. Era uma bobagem, né? Imagina, uma tinta. Uma tinta diante de tantos problemas que a gente tem, né? Mas foi a situação me deixou assim, né? Meio... Eu fiquei em choque. E agora, o que eu faço? Foi assim, e agora, o que eu faço com essa tinta no chão, desse jeito? Mas faz parte. São coisas assim que vão te deixando uma pessoa mais firme, mais segura para resolver coisinhas, né?